Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Eu fico muito feliz porque esse aqui é o primeiro vídeo do ano de 2026 e eu quero desde já desejar a você um ano abençoado da parte do Senhor. Eu tenho certeza que Deus quer e vai fazer coisas grandes na sua vida. Então somente você precisa crer, pois a palavra de Deus nos ensina que se crermos, veremos a glória de Deus na nossa vida. Então, que essa fé venha nascer no seu coração e que esse ano venha ser uma grande bênção para você e toda a sua casa. Feche seus olhos e vamos orar, vamos levantar o clamor ao Senhor. Senhor, meu Deus, muito obrigado, meu Pai, por mais um ano. Obrigado, Senhor Jesus, porque esse é o primeiro vídeo desse ano de 2026, desse projeto que o Senhor colocou no nosso coração. Eu peço que o Senhor venha abençoar com a Tua presença, com as Tuas mãos, para que essa obra, ela não apenas permaneça de pé, mas ela tenha o crescimento que o Senhor espera. Para que o Senhor venha, meu Deus, receber os frutos que o Senhor espera dessa obra que o Senhor colocou nas nossas mãos. Meu Deus, que venham ser como talentos multiplicados, de modo que o Senhor venha se agradar e que a vida de cada uma dessas pessoas que está nesse grupo, meu Deus, que já recebeu visita, que vai receber visita, que está perseverando na caminhada contigo, que através desse canal está sendo abençoado pela Tua palavra. Eu peço que a vida delas sejam ainda mais cheias da Tua presença e edificadas pelo Senhor através dessa ferramenta e através dessa obra. Meu Deus, fortaleça os seus pés para que elas possam estar congregando com a gente aqui nos cultos, Senhor Jesus, como nós sempre temos convidado, que elas venham ser fortalecidas para estar presentes aqui, recebendo da Tua unção e da Tua presença, prestando culto ao Senhor e Te adorando, pois estamos aqui com esse intuito, Te agradar, Te adorar, Te render honra e louvor. É isso que eu Te peço em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia, nós vamos ler a palavra de Deus, aquilo que Deus quer trazer ao nosso coração. Isso é mais uma palavra devocional da parte do Senhor. Então eu quero que você abra sua Bíblia no livro de 2 Coríntios, e nós vamos ler a partir do capítulo 2. Glória a Deus. Glória a Deus. Leia comigo então, capítulo 2, no versículo 4. A palavra de Deus diz assim: porque em muita tribulação e angústia do coração vos escrevi, com muitas lágrimas, não para que vos entristecesseis, mas para que conhecesseis o amor que abundantemente vos tenho. Aqui Paulo está falando à igreja de Coríntios, e ele está falando aqui sobre uma tribulação que ele vem sofrendo. E ele vem comunicando isso à igreja, e ele fala que isso não é para que eles ficassem tristes, mas para que eles conhecessem o amor que Paulo e aqueles que o acompanhavam, o amor que eles tinham por eles. Porque é com grande tribulação, mesmo passando toda sorte de provação, Paulo ainda assim levava a palavra, levava o evangelho. Ele não arrefecia, ele não desanimava, ele não se deixava abalar, mesmo em face da perseguição, em face da tribulação. Quando vinham as perseguições, ele não se calava, pelo contrário, ele falava em obediência à palavra e à revelação que ele tinha recebido da parte de Deus. E ele vem escrevendo essa carta, falando dessas tribulações, para que a igreja conhecesse o amor que eles tinham por cada um deles. Porque é dessa maneira que o amor deve ser demonstrado. É quando, mesmo em meio a grande perseguição, tribulação, afronta, desavenças, uma situação contrária, aquele que tem o amor, ele permanece de pé. Ele permanece fazendo aquilo para o qual ele foi chamado a fazer. Porque ele não considera a sua própria vida como preciosa, mas ele coloca o outro acima, inclusive, da sua própria vida. Isso é o exemplo que nós recebemos de Cristo, porque na verdade foi isso que Cristo fez por nós, e a palavra de Deus vai dizer que nós devemos ter Ele como modelo e como exemplo. Ele deu a sua própria vida em amor de nós, para que hoje nós pudéssemos ser salvos, para que hoje nós pudéssemos encontrar, receber
a palavra do Evangelho, encontrar a salvação, receber a salvação. Então ele não amou a própria vida, antes ele a entregou por amor de nós. E esse é o amor que precisa arder no meu e no seu coração. Esse amor que faz com que a gente trabalhe, que a gente persevere e permaneça, mesmo que os ventos nos sejam contrários, mesmo que as pessoas venham contra nós, mesmo que as situações sejam adversas, de modo querendo fazer com que a gente pare, querendo fazer com que a palavra não seja pregada, mas esse amor precisa arder no nosso coração, fazer com que a gente continue, porque a gente entende que essa palavra do Evangelho é que vai levar salvação para a sua vida, para a sua casa, para a casa de muitas pessoas que estão necessitadas, precisando da salvação. A palavra de Deus diz lá em Tiago: aquele que sabe fazer o bem e não faz, esse comete pecado. Então, se eu fui alcançado pela palavra, eu sei o bem que isso me fez, eu sei o bem que isso fez para a minha casa, para a minha família, como que está trazendo vida para nós, como isso nos permitiu alcançar a salvação e a vida eterna. Então, como que eu não vou também compartilhar desse bem? Pegar esse bem que eu recebi e também levar a vida de outras pessoas. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Se eu sei fazer o bem e não faço, nisso eu cometo pecado. Então eu preciso pegar essa palavra, aquilo que me trouxe o bem para a minha vida, e seguir adiante, compartilhando isso na vida de outros, levando essa mesma salvação para a vida de outras pessoas, aqueles que ainda não têm, aqueles que precisam. É esse amor que precisa arder no nosso coração, porque o Senhor Jesus disse que nós devemos amar os outros como Ele nos tem amado. Então, da mesma forma como Ele nos amou, como Ele deu a sua vida para que nós pudéssemos receber da palavra, da salvação, do Evangelho, assim também nós devemos amar os outros, para que outras pessoas também venham receber dessa vida e dessa palavra. Eu espero que esse ano seja um ano onde nós vamos intensificar esse amor, porque esse amor, ele precisa ser demonstrado dessa maneira, da mesma maneira como Cristo demonstrou esse amor por nós lá na cruz. Nós também devemos demonstrar esse amor pelos demais, por aqueles que são próximos a nós, como o Senhor Jesus nos tem ensinado. Então eu espero que essa palavra venha entrar no seu coração. É claro que aquele que está começando, está no início da caminhada, ele ainda precisa receber daquela unção que o Senhor Jesus, ele precisa derramar antes de ser enviado a levar o Evangelho. A gente vê isso acontecendo, por exemplo, no livro de Atos, onde o Senhor Jesus, ele fala para todos os discípulos que eles devem ir sim pelo mundo, levando a palavra, pregando a palavra a toda criatura, mas ele diz que antes disso acontecer, que eles não deviam sair de Jerusalém antes que viesse a promessa de Deus, ou seja, o Espírito Santo. O Espírito Santo precisava ser derramado sobre eles para que depois deles terem recebido o Espírito Santo é que eles pudessem sair e levar a palavra. E é como a gente vê acontecendo. No momento em que eles são cheios do Espírito Santo, está registrado lá em Atos, no capítulo 2, naquele momento, Pedro então começa a pregar o Evangelho para um grupo, uma multidão de judeus que estavam ali presentes. Então todos eles são tomados de temor e se convertem, chegando o número deles a quase 3.000 homens. Ou seja, depois do revestimento do Espírito Santo, depois do batismo do Espírito Santo, então eles são capacitados para ir e pregar a palavra. Então depois disso, a gente vê a palavra se espalhando em Jerusalém e pelo mundo afora. Por isso é necessário que aquele que começou, que está iniciando a caminhada, ele primeiro precisa ser revestido do poder do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, e só então o Espírito Santo vai dirigir ele a levar a palavra. Eu oro para que cada um de nós venha receber dessa unção, essa unção que vai nos capacitar, que vai nos fazer com que a gente seja, de fato, homens e mulheres que estão engajados na obra e no serviço de Deus, fazendo a vontade do Pai, iniciando isso na nossa casa, entre os nossos, na nossa família, e depois espalhando isso para os de fora, pois essa é a vontade de Deus, que
que seja salvo primeiro nós e a nossa casa, e depois essa salvação venha transbordar para aqueles que estão à nossa volta. Fique com esse vídeo, feche seus olhos, vamos orar. Senhor meu Deus, muito obrigado por mais um vídeo, mais uma palavra. Eu quero agradecer por esse dia, eu quero, Senhor, pedir por cada um do grupo que seja cheio da Tua presença, do Teu Espírito Santo, para os capacitar, para fazer com que eles venham ser aptos, meu Deus, dignos, Senhor Jesus, de resistir a toda e qualquer investida do diabo, meu Pai, a todos os laços do inimigo, para que eles venham permanecer de pé, revestidos de toda a armadura de Deus, para batalhar nessa batalha para a qual o Senhor nos chamou, a qual a Tua palavra diz que não é contra carne nem sangue, mas contra principados e contra potestades. Senhor Jesus, que a gente possa levar salvação a muitos lares, a muitas casas, muitas famílias, as quais o Senhor já tem preparado para que a Tua palavra chegue esse ano. Nos capacita, nos encoraje, nos encha com Teu Espírito. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. E fica o convite para você que está assistindo esse vídeo hoje. Hoje é sexta-feira, amanhã tem um culto de consagração e domingo tem o culto de domingo, é o culto de celebração, de adoração ao Senhor. Venha adorar ao Senhor, venha entregar a sua vida ao Senhor, venha prestar culto ao Senhor, venha se encher do Espírito Santo. Fica aqui o convite, que Deus te abençoe, em nome